Pessoal, boa tarde para quem está acompanhando o nosso evento de hoje. Eu sou Sabine Righetti, sou jornalista de ciência, coordeno a agência Bore, uma agência de divulgação científica, e eu também sou pesquisadora da Unicamp na área de comunicação de ciência. Eu vou mediar a nossa conversa hoje, matemática e gênero na mesma equação. É um prazer estar aqui com vocês. Esse encontro virtual, ele faz parte de uma série de webinários e a matemática com isso, que é uma iniciativa do Instituto Siddhartha com apoio do Itaú Social e tem como objetivo promover reflexões sobre a matemática presente em diversos fóruns sociais e seus impactos na sociedade. Bom, a gente está no meio de uma pandemia, né? Inclusive estamos todos nós em casa na maior parte do tempo, provavelmente agora estão em casa ou em um ambiente, né, isolado. E se tem uma coisa que essa pandemia deixou claro é a nossa incapacidade, a nossa dificuldade para compreender números, para entender gráficos. A gente tem muita dificuldade e a Covid-19 deixou isso muito claro. A gente olha as informações, a gente não entende, né? A gente, sociedade. Então, a gente precisa falar sobre matemática, sobre ensino de matemática, sobre novas metodologias, e a série E a Matemática com Isso faz parte desse contexto. E, claro, a gente precisa falar sobre matemática e desigualdade de gênero, né? Desigualdade de gênero nas exatas, que é uma realidade no Brasil, mas não só no Brasil, uma realidade no mundo todo. A literatura científica, os dados sobre gênero, né, e matemática mostram que as meninas e as mulheres, né, primeiro as meninas, depois as mulheres, elas vão ficando pelo caminho nas exatas, né, elas vão sumindo, elas vão desaparecendo pelo caminho. Vou trazer aqui alguns dados, né, para exemplificar essas meninas e mulheres que ficam pelo caminho nas exatas. Os dados da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, né, o OBMEP, que é a maior competição científica do Brasil, com 18 milhões de estudantes anualmente, imagina, muita coisa, mostram uma queda do desempenho das meninas na matemática conforme as meninas vão avançando na escola em direção ao ensino médio, que é a última etapa da nossa educação básica. Então, as meninas são 50%, né, são metade das participantes da OBMEP na primeira e na segunda fase, elas são metade. Mas elas representam só 25%, então uma em cada quatro estudantes dos medalhistas de ouro no nível 1, que é sexto e sétimo ano, 23% no nível 2, oitavo e nono ano, portanto, final do ensino fundamental, e só 13% no nível 3. Então, as meninas vão sumindo, né? Elas vão desaparecendo. De quem vai para o ensino superior no Brasil, também poucas meninas, né, poucas garotas seguem para as exatas. Em algumas áreas, como física e computação, as meninas chegam a ser 10%, média de 10% dos alunos, algumas áreas até menos. Na ciência, né, entre as que vão fazer pesquisa, na ciência, as mulheres já são metade da ciência nacional. Então, metade da ciência brasileira que é produzida, que é enorme, né? A gente está entre os países que mais produzem ciência do mundo, metade é feito por mulher. Mas, novamente, nas exatas elas são minoria, elas se concentram em algumas áreas e nas exatas elas vão sumindo. Dos pesquisadores dessa área, das exatas, só 30% são mulheres, então elas vão desaparecendo, elas se concentram principalmente em humanas e áreas de saúde, mas nas exatas, entre as pesquisadoras, elas são minoria. Também são minoria conforme a carreira avança. De acordo com uma reportagem aqui que a gente levantou do G1 do ano passado, as mulheres não chegam a 12% dos bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq em matemática, probabilidade e estatística. Bolsa Produtividade, falando aqui rapidamente, é um recurso que os pesquisadores recebem quando eles são altamente produtivos. É como se fosse um complemento, falando grosseiramente, ao salário de um cientista. Só 12% dos bolsistas de produtividade em áreas bem de exatas são mulheres. Então, elas vão sumindo. Mas por que isso acontece? Por que a matemática e profissões ligadas à matemática não atraem, entre aspas, as mulheres? Por que poucas mulheres se dedicam a essas atividades profissionalmente? Bom, parte da resposta pode estar na cultura, no pouco estímulo que as meninas recebem para ir para as exatas, né, no engajamento para ciências exatas, para matemática, desde casa, também na escola, né, como a matemática é ensinada. Mas como a gente faz para diminuir a desigualdade de gênero na matemática? Essas são algumas perguntas que a gente joga aqui para o nosso evento,
promovido pelo Instituto Siddhartha e aqui no Facebook do Programas Mentalidades Matemáticas que a gente quer responder. Mas, antes de... vou falar aqui, vou apresentar aqui quem está com a gente hoje nesse evento, mas antes de apresentar, eu vou dizer que vou destacar que a gente fez uma mudança ontem na composição da mesa, justamente para ter mais diversidade, né? A gente está falando de diversidade, então a gente fez uma mudança. Então, eu vou apresentar quem está aqui com a gente hoje. Eu começo apresentando a Sandra Umberraum. Espero que eu tenha falado o nome certo, porque eu tenho ascendência alemã, mas muitas vezes eu erro a pronúncia, que é coordenadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Obrigada. A Ana Camargo, que é gerente de projetos do SMART, que é o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos. E a Juliana Nascimento, que é professora da Escola Pública Henrique Dumont Vilares. Olha, eu não errei o nome da Sandra, errei o nome da escola da Juliana, que é aqui de São Paulo, no Jaguaré. Bom, a gente vai ter, cada uma das nossas participantes vai ter 10 minutos, mais ou menos, né, um teto aí de 10 minutos de fala, depois a gente tem 15 minutos para perguntas, para o nosso debate. Então, para quem está acompanhando, tem 2 recados importantes. O primeiro, mandem suas perguntas, seus comentários já ao longo das falas, podem mandar, eu recebo aqui e eu vou compilando para o debate no final, então, muito legal, quanto mais gente participar, é ótimo. E o segundo recado é que a organização me avisou que a gente vai ter certificado, para quem quiser, né, quem está participando hoje, a gente vai ter certificado, para acompanhar que no final do evento vai ter um link com um formulário de avaliação, e aí preenche, e aí vocês recebem informação sobre o evento de hoje, essas informações sobre o certificado. Então, a gente começa o nosso evento com a Sandra, que foi uma das coordenadoras do seminário Elas nas Exatas, aliás, que eu participei, acompanhei ativamente, participei de um deles, e vai falar um pouquinho das conclusões do evento e vai discutir aqui o nosso tema. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço, Sabine, esse convite do Instituto Siddhartha. É um prazer estar aqui com a Ana e com a Juliana também, e ter essa oportunidade de conversar ao vivo aqui, né, com muitas pessoas, e isso é um privilégio. Sabine, você fez, acho que, uma ótima introdução para essa nossa conversa, e acho que um dos aspectos que a gente observa é assim, né, que apesar do sucesso das mulheres no processo de escolarização, esse mesmo sucesso ele não se expressa da mesma forma na nossa inserção profissional, nas nossas carreiras, né? Mas há um outro aspecto também que eu acho que a gente precisa considerar nessa conversa, que esse sucesso ele não atinge igualmente todas as mulheres, né? Então, a gente tem uma tendência nossa de falar sempre de um modo genérico sobre os grupos, né? Então, as mulheres, as meninas, e é muito importante que ao longo dessa conversa a gente leve sempre em consideração que nós estamos falando de um grupo que é intragrupo extremamente diverso. Então, nós temos a situação ela é de sucesso e de desigualdade, ela é distinta para as meninas e as mulheres negras, né? Ela é distinta para as meninas lésbicas ou trans, ela é distinta para as meninas e as mulheres indígenas ou as mulheres e as meninas com alguma deficiência. Então, isso também traz um aspecto muito importante para a gente pensar aqui junto, como é que essas características, essas situações culturais, físicas, sociais, econômicas, elas vão atingir diferentemente o sucesso ou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no campo da educação, né? Agora, esses aspectos todos, e o nosso tema de debate, eu acho que ele nos leva a uma outra discussão que você também apontou de uma certa maneira, que é olhar para o processo nosso de socialização. Nós nos socializamos em diferentes espaços, né? Mas 2 espaços, eles são fundamentais nesse processo, que é o espaço de socialização na família e o espaço de socialização na escola. E nós passamos a maior parte das nossas vidas, às vezes até mais tempo na escola do que na própria família,
né? E numa fase muito importante da nossa constituição como sujeitos, né? Na pesquisa que nós fizemos dentro do projeto Elas nas Exatas, nós fizemos uma pesquisa no município de São Paulo, envolvendo 10 escolas públicas de ensino médio. E o que no questionário e nos grupos de discussões que nós fizemos com os alunos, no questionário que aplicamos aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, e nos grupos de discussão que fizemos, o que nós vimos nos relatos, particularmente nos grupos, é o papel central que o professor tem na vida dos alunos. E a escola tem um valor muito importante para os jovens, né, e para as crianças. A gente pode imaginar agora, nessa situação que nós estamos vivendo, o que significa não ter a mesma interação que tínhamos há alguns meses atrás nesses espaços, né? E nos depoimentos, o professor aparece como aquela pessoa que é inspiradora, né? Inspiradora das escolhas também, né? Junto com a família também tem um papel importante. Nesse sentido, quando a gente, se a gente parar para pensar, por exemplo, numa afirmação que é muito comum, de dizer assim, as meninas não são boas em matemática, ou nós mesmas, né? Eu sempre me achei uma pessoa incompetente para matemática, né? Eu conto uma história que é assim, quando meus 2 meninos eram pequenos, eu fui fazer aula particular de matemática. Eu tenho até o caderninho guardado, assim, eu falei para a professora, eu quero aprender como se eu estivesse na escola agora, né? Porque eu sentia uma incompetência pessoal, uma incapacidade para acompanhar os meus filhos nas aulas. No fim, eu não precisei fazer isso, mas eu tinha essa preocupação. E eu acho que todas nós, em algum momento na vida, temos alguma história, ou própria, ou de outras, né? Conhecemos outras pessoas que passaram por situações de se sentir incapaz, inadequada, né? Ou que sentiram alguma repressão. Então, esse é um aspecto que a gente também precisa refletir. Ele não está só na escola, né? Mas ele está em todos esses espaços de socialização, de relações, aonde são definidos aspectos de como deve ser uma menina, um menino, o que é adequado, o que não é adequado. Quando a gente olha, já é até banal dar esse exemplo, mas quando a gente entra numa loja de brinquedos, a parte dos brinquedos das meninas é todo cor-de-rosa, como se nós não tivéssemos interesse em outras cores, né? A complexidade dos brinquedos é diferente dos jogos. Dificilmente, não é recorrente que as meninas tenham acesso a brinquedos que estimulem, né, o raciocínio, laboratórios de ciência, enfim. São pequenas coisas no cotidiano, ao longo da nossa vida, que tendem a influenciar as escolhas que nós vamos fazer no futuro. Então, a ideia é assim, olha, aquele não é um lugar adequado para você, o que você vai fazer lá? Nós ouvimos de depoimento de jovens, e isso também em outros estudos aparece, muitas vezes um jovem de periferia ou uma jovem tem interesse em seguir uma carreira, seja na engenharia ou na medicina, e ela vai escutar, mas esse não é um lugar para você. O que você vai fazer lá? Fora isso, tem um aspecto muito importante também nesses processos, que é assim, a urgência de terminar os estudos para ingressar no mercado de trabalho, porque você tem a necessidade da sobrevivência. Então, esse é um outro aspecto também que vai desestimulando. Você vai encarando a sua trajetória de vida com a realidade que você tem à sua frente. Então, se você tem estímulos, se acreditam na sua capacidade, se você tem as condições adequadas dentro da sala de aula também, na escola, se você tem a possibilidade de imaginar que você vai poder se dedicar ao estudo, isso pode servir, isso se você tem modelos, né? Que modelos que as meninas têm, por exemplo, no campo das ciências, né? Esse é um movimento até que está mudando. Eu convido as pessoas que estão aqui assistindo a gente que busquem no Instagram, no Google, no Twitter,
Quantos grupos e coletivos de jovens têm surgido, de meninas pretas, de meninas lésbicas, de meninas trans, de meninas brancas, enfim, que querem, que têm atuado e têm desenvolvido uma série de ações para estimular a participação das meninas, né? Então, a gente tem já um movimento muito importante. E o edital Elas nas Exatas contribuiu para isso também. Nós temos professores que estão atentos a isso, mas eu acho que um dos grandes desafios que nós temos também é considerar que nós precisamos levar uma formação adequada sobre as questões de gênero e também as questões raciais, que já está posto no currículo de formação de professores, porque foi preciso instituir uma lei para isso, porque senão não aconteceria dessa maneira, mas as questões de gênero hoje estão perpassadas por mitos e uma série de confusões que impedem que seja tratado como um conteúdo relevante na formação de professores, tanto do ponto de vista de compreensão do que isso significa, como do ponto de vista de pensar como é que na prática, no meu cotidiano em sala de aula, eu lido com essas questões. E eu vou dar um outro exemplo muito prático. Os nossos grandes exames de desempenho, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos o SARESP, que é regular, ele aparece. Os dados, eles podem ter recorte de sexo. Nós podemos saber o desempenho de meninos e meninas. Para o estudo que nós realizamos com essas 10 escolas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com dados do SARESP de 2014, porque nós queríamos olhar quais eram as escolas, se haviam escolas onde o desempenho das meninas era superior, né? E fazer uma seleção das escolas a partir de critérios dessa ordem. E o que nós vimos também é que esse dado não é levado para uma discussão nas escolas. Então, de novo, nós voltamos para um tratamento genérico de desempenho, né? Os meus alunos, a minha sala de aula, sem que seja dada oportunidade para os professores de pensar, de trabalhar, de como é que a gente olha para essa diferença. E a formação em gênero, ela contribuiria para evitar um viés também, né, de naturalizar que as meninas, olha, elas vão mal em matemática porque isso é da natureza, elas não estão adequadas para a questão, para a disciplina de matemática, né? Então, existe uma série de desafios, mas eu acho que os caminhos estão claros. A gente precisa de formação em gênero e em questões raciais. Isso não pode ficar restrito à área de humanas, então a gente precisa que nas licenciaturas de matemática, de física, de química, essas discussões sejam feitas. A gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Assim que nem o meu óculos, que é bem grande, para olhar essas especificidades dentro da sala de aula, compreender que os professores, eles são parte dessa dinâmica também, eles também foram socializados numa sociedade que estabelece diferenças muito claras e naturaliza essas diferenças, essas desigualdades. Então, assim, não podemos responsabilizar os professores, mas é uma discussão que a gente precisa fazer, porque nós não podemos nos conformar com uma resposta essencialista em relação ao desempenho das meninas na matemática ou o desinteresse delas por esse campo, né? Então, eu acho que eu encerro a minha contribuição aqui, porque eu gostaria também de ouvir a Ana e a Juliana, e que depois a gente pudesse ter tempo para também ter uma interlocução com os nossos ouvintes aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu gostei muito de tudo que você falou, mas eu queria destacar especificamente, eu sempre gosto quando a gente discute a questão dos brinquedos, porque a gente, quando fala de, por exemplo, gênero e matemática, a gente esquece que isso passa até pelos brinquedos, né? E eu gosto sempre de contar uma história que uma vez eu fui recentemente, alguns anos, eu fui numa loja de chocolate, que é conhecida, perto do Dia das Crianças, e aí tinha chocolate para a menina e chocolate para o menino. O chocolate para o menino tinha a forma de dinossaurinho e o chocolate para a menina tinha a forma de bolsa e sapato.
Então, sempre nesses pequenos, né, a gente vai o tempo inteiro recebendo estímulos que nos fazem pensar o que é nosso e o que não nos pertence, né, como menina, como menino, enfim. Achei brilhante a sua colocação. Quero registrar que a gente já tem mais de 100 pessoas assistindo no Facebook, então que bom. Quem estiver assistindo, faça seus comentários, suas perguntas para o nosso debate final. E eu vou passar agora a fala para a Ana Camargo, que é gerente de projetos do Smart. O Smart faz um trabalho muito incrível de inclusão, que identifica, né, alunos e concede bolsas de estudo a jovens de baixa renda em escolas particulares. Também acompanho bastante o trabalho do Smart, é sensacional. Ana, 10 minutos. Tá bom, obrigada, boa tarde a todas. Foi ótimo ouvir você, Sandra. Poxa, a gente aprende muito, né? Sempre, muito obrigada aí. E prazer enorme estar aqui com todas, né? O Smart é um instituto que identifica, seleciona e desenvolve talentos acadêmicos de baixa renda, né? E a gente já existe há 21 anos, então a gente já aprendeu bastante também nessa trajetória. Hoje a gente tem mais de 3.500 alunos ativos, entre alunos de educação básica, alunos de ensino superior e alunos já graduados, que já estão no mercado de trabalho, que fizeram aí uma trajetória conosco, né? E além da bolsa de estudos em escolas de excelência, nas cidades nas quais nós atuamos, nós também temos um programa de desenvolvimento que está relacionado a ampliar repertório, fortalecer a autoestima, fortalecer a autoconfiança, desenvolver competências socioemocionais e trazer com bastante consistência elementos do mercado de trabalho para que esse jovem, ao longo do ensino médio, possa ter uma experiência de escolha profissional consistente, para que ele faça um ensino superior aí seguro, tranquilo, para a gente tentar, de alguma forma, também reduzir a evasão quando um jovem acessa o ensino superior, né? Dito isso, o que nós temos, nos últimos 3 anos, nós tivemos em média uns 200 alunos concluindo o ensino médio conosco, né? Sendo concluintes aí do 3º ano do médio, então, portanto, pré-vestibulandos, né? Dentre esses 200, a gente tem sempre em média 50% meninos, 50% meninas, né? A gente tem uma proporção bem equilibrada aí na média desses 3 anos. E, curiosamente, em 2017, a gente começou a olhar um pouco para isso, para a área tech, para a área das engenharias e essa conexão com o gênero, né? Como é que está sendo essa escolha profissional, essa escolha do curso superior. E aí a gente depois cruzou com as aprovações e a gente teve, em 2017, que foi onde tudo começou, assim, né, o nosso trabalho de incentivo, de encorajamento, a gente ficar mais atenta a essa questão da equidade mesmo, né, de gênero nas áreas e as meninas nas exatas. Ainda que a gente tivesse 50% meninos, 50% meninas, nesses 200 jovens concluintes, a gente teve 28% só de meninas que escolheram áreas de exatas. E meninas e meninos com o mesmo preparo, com o mesmo desempenho acadêmico, obviamente com alguma variação, mas o que eu quero dizer é todos muito preparados para qualquer curso superior, né? E aí, então, após essa constatação, a gente começou um trabalho realmente com foco em inspirar, encorajar, incentivar mais as meninas para áreas historicamente preferidas ou escolhidas pelos meninos, né? Ou para áreas, para ampliar o repertório dessas meninas para além das humanidades, das biociências ou das áreas ligadas aos cuidados, né? Que é o que a gente aprendeu aí fazendo um pouco de estudo e se preparando justamente para essas intervenções. Quando a gente decidiu, então, fazer essas intervenções em 2017, a gente se aprofundou e a gente se deu conta, e acho que aí eu estava gostando muito de ouvir a Sandra, porque são várias dimensões envolvidas. Tem a dimensão familiar, tem a dimensão do repertório que essa aluna traz ao longo da sua escolarização, e isso deságua nas crenças que essa aluna vai construindo sobre si própria, o quanto ela se sente confiante ou não confiante, e o quanto, eventualmente, isso fica tão natural que, independente de esquece autoconfiança, esquece repertório, enfim, ela nem se dá conta que ela não está considerando toda uma área de curso superior que, de repente, ela adoraria, ela se apaixonaria, ela poderia escolher, né? Então, acho que tem muito isso de
do quanto a gente vai afunilando as opções, eventualmente, se a gente não se dá conta disso, né? Desses pequenos pontos que, ao longo do tempo, vão dando essas mensagens sutis, mas que depois, tudo junto, são muito danosas, né? No sentido do quanto a gente não tem diversidade em todas as áreas, né? Muito nessa linha que é danoso, né? Então, a gente desenhou um plano de intervenção e aí a gente traz um foco muito em modelos. Então, a gente tem atividades extensas e bastante interessantes na área de orientação profissional. Então, a gente faz uma ponte importante entre os alunos e alunas e profissionais do mercado. E aí, de novo, a sutileza, né? A gente também entrou na atuação frente a essas sutilezas. Então, quando a gente vai falar das engenharias, a gente procura trazer mulheres para falar das engenharias, a gente procura trazer engenheiras que estão atuando no mercado, que estão, de alguma maneira, produzindo, que tiveram uma trajetória interessante, etc. Quando a gente vai falar da área tech, desenvolvedoras, programadoras, a gente procura também trazer engenheiras da computação e mulheres, né, meninas que estão nessa área, que estão se desenvolvendo, que estão estudando e que estão aí trabalhando, né? Além disso, quando a gente tem muitas atividades, né, falando de ampliação de repertório, desenvolvimento de competências socioemocionais, a gente começou um trabalho importante em 2018 de literacia digital, programação, linguagem de programação para os nossos alunos, né, no ensino médio. E a gente se deu conta que, para que alunas se inscrevessem, no mínimo na mesma proporção que alunos Smart, a gente teria que fazer uma divulgação diferente. Então, a gente convidou uma engenheira da computação para fazer um vídeo convidando essas meninas para essa experiência. A gente, no nosso convite mesmo, a gente usou a Ada Lovelace, por exemplo, como uma referência para esse tipo de iniciativa que a gente começou dentro do Smart. Ou seja, nas sutilezas com as famílias, com o nosso dia a dia, com as nossas intervenções cotidianas, a gente começou a ter uma intencionalidade importante para poder, de alguma maneira, incentivar, encorajar, fazer com que essa aluna também considere a área das exatas, para que ela, então, para que a gente ajude essa aluna a desconstruir essa crença que a gente, às vezes, percebe, e que é de, eu não sou tão boa em matemática, eu não sou capaz, ou essa área não é para mim. Então, acho que foi muito nessa linha que a gente foi trabalhando, e principalmente em inspirar, né? Então, trazer mulheres para poder falar sobre essas áreas, eu acho que foi uma das coisas mais efetivas que a gente foi fazendo e tem dado muito certo. E aí, a boa notícia é que a gente saiu de 28% meninas para 32% no ano seguinte, de meninas escolhendo exatas, mantendo o mesmo 50-50, né, de gênero aí, meninos e meninas, nos concluintes do médio, e no último ano foi 36%. Então, a gente vê aí um crescimento significativo e que a gente quer manter realmente dessa forma, né? Então, acho que isso é uma boa notícia, e o tempo todo a gente está muito atento de o que mais a gente pode fazer e trazer dentro dessa perspectiva, né? Legal, Ana, super obrigada. É interessante que você deixa muito claro que, quando a gente olha para o problema, né, a gente identifica, bom, temos uma questão aqui, a gente identifica o problema, a gente cria uma estratégia, a gente tem um resultado, né? Primeira coisa é a gente pensar, nossa, a gente precisa realmente pensar numa ação, né, para trazer as meninas, o que está acontecendo, e não entender, como por muito tempo foi entendido, que é assim mesmo, as meninas não gostam de matemática, então, ou que as coisas vão se resolver sozinhas. Então, muito legal a sua experiência, parabéns pela iniciativa, muito bom. Antes de passar a palavra, eu queria compartilhar com vocês que o pessoal que está acompanhando no Facebook compartilhou com a gente algumas iniciativas voltadas a meninas e exatas, meninas e matemáticas, então eu vou trazer para vocês uma, especialmente para quem estiver assistindo, sigam, uma no Instagram, é o @umajovemmatemática. A criadora, ela diz que ela é matemática influencer, e ela criou a hashtag Calcule como uma Garota, que eu achei super legal.
Outra iniciativa que foi divulgada aqui no Facebook, que eu recomendo que vocês sigam, é o Meninas Super Cientistas, @MeninasSuperCientistas, que é lá do IME da Unicamp, é um projeto fenomenal que eu conheço bem, né, porque eu sou pesquisadora da Unicamp. Aí eu já aproveito aqui para emendar duas outros arrobas, dois perfis do Instagram que eu gosto, sigo também, de meninas e mulheres exatas, que é o A Matemaníaca, que é sensacional, que é uma matemática que fala, você gosta de matemática, você só não sabe disso, e é uma mulher maravilhosa, linda, e fala lindamente, eu sou uma grande fã dela, e o @Nina da Hora, que é com foco em computação, ela fala de computação da hora, né, que ela mostra que a computação é algo da hora. Então, são 4 perfis maravilhosos, voltados para meninas e mulheres na matemática, eu sou fã de todos, então queria aproveitar para divulgar. Bom, e agora a gente tem a nossa última fala, que é da Juliana Nascimento. A Juliana, ela é professora do ensino básico de uma escola estadual de São Paulo, de Aguaré, vai contar um pouco da trajetória dela, de como ela aplica em sala de aula, né, mentalidades matemáticas, e é um prazer ter você aqui com a gente, Juliana. Obrigada. 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer inenarrável estar aqui neste momento, podendo contribuir um pouco com essa minha prática, com a história que eu tenho dentro da rede pública, acredito que vai inspirar muito e vai vir muito de encontro com o que a Sandra evidenciou na fala dela, com o que a Ana também citou aí de muitas situações em que a mulher passa, né, dentro da matemática. E acredito que a minha história elucidará muito, né, tudo isso que vocês embasaram neste momento. Né? E a minha trajetória dentro da escola pública com a matemática foi bem assustadora, digamos assim. Por que assustadora? No primeiro momento, você entra na escola, você tem aquela paixão toda. Eu era uma criança muito apaixonada, empolgada, criativa. Então, assim, até o terceiro ano do ensino fundamental, eu sentava entre as primeiras carteiras, ficava ali próximo à professora, né? Eu acompanhava dessa seguinte forma, nos primeiros momentos. Então, para mim, era tudo muito tranquilo ali. Até então, né? Eu era dotado de uma imaginação, assim, nossa, surpreendente naquela época. Tudo me fascinava. Tanto que parece até que eu era meio que Alice no País das Maravilhas. Tanto que é uma das histórias, assim, que eu gosto muito, né? Acho que evidencia muito o que eu passei com tudo isso nessa trajetória. Só que as coisas foram piorando ao longo do tempo, por quê? A matemática foi se complicando, né, um pouco para mim. E a maneira tradicional com que era evidenciado isso, para mim se tornava muito difícil. No fim, eu acabei crescendo uma criança, você começa a se distanciar, porque você começa a criar rótulos de que, nossa, não sou capaz, o que a professora passa eu não entendo, números e tudo quanto é forma dali, de como era passado para mim enquanto aluna, foi ficando muito distante. E aí no recreio eu me isolava pelo simples fato de que haviam coleguinhas, né, que aí tem aquele status de você quer brincar, de, quanto é? 10 vezes tanto. Aquilo era assustador para mim. E o medo de se expor é tão grande que você vai se isolando, vai se afastando. E isso, ao longo do tempo, olha, piorou muito. Do 4º para o 5º ano, então, muitos vão me entender da parte da tabuada. Meu Deus, a tabuada. A tabuada era desesperadora. Por quê? A professora fazia chamada oral. E eu não conseguia entender absolutamente nada. Essa é a verdade. Para mim não fazia muito sentido toda aquela situação de decorar, divisões muito confusas para mim, sabe?
E eu comecei a me tornar uma pessoa diferente. Eu, como aluna, eu comecei a sentar no fundo da sala. E a gente começa a se distanciar nesse sentido. E eu começava a viver aquele mantra de que a professora não me chame, que a professora não me chame, que a professora não me chame. E você vai até meio que se escondendo enfim. Acaba sendo uma situação muito triste, porque isso acontece muito, mais do que gostaríamos. E eu fui começando a me tornar aquela garota né, a aluna nota meia dúzia, né, que eles vão dizer, né, garota 6 é fraquinha, não consegue, né? Então a gente vai criando uns rótulos e um status que muitas vezes não é aquilo que temos. No ensino médio, no Fundamental 2, isso se repetiu na minha vida. E é trágico isso. É trágico você pensar que você é incapaz, que você não tem ali a habilidade de matemática, quando na verdade não é isso. Não é isso. Temos que ajudar o quê? Através de caminhos diferentes. Matemática é exatas, mas o caminho que você vai percorrer para reproduzir isso são diversos, são vários. Não é só um. E isso acabou atrapalhando muito na minha vida, porque o tradicional te mostra um caminho, te mostra aquilo, ou você é bom em matemática, ou você não é bom. E na faculdade, gente, infelizmente não foi diferente. Na faculdade também o professor reproduzia aquele tradicional, que ele provavelmente também aprendeu. E dessa forma, eu não consegui desenvolver a matemática. Eu acabei me sentindo, sim, durante muito tempo da minha vida, como o patinho fora d'água, aquele que não se enquadra, né? Aquele que não está de acordo com aquilo que é passado, com aquilo que é ensinado dentro da escola. É muito complicado. Como aluna da faculdade e se tornando professora depois, vieram outros fantasmas ainda maiores, porque vem aquelas questões, como é que eu vou ensinar se eu preciso aprender? É muito complicado quando você se pega justamente assim, nesse momento. Para falar a verdade, assim, uma situação muito que pode ser até corriqueira para alguns, eu aprendi fração de uma forma tão visual e tão assim, questão de 1 minuto. 1 minuto com uma pessoa, quando eu fui fazer um concurso, eu conversando com a pessoa ali, falando sobre fração, ela simplesmente me disse, eu falei para ela, não, eu não sei sobre fração, não sei, não entra na minha cabeça e tal. Ela visualmente escreveu, colocou ali, olha, assim, 1/4, pintadinho ali. Nossa, aquilo foi fascinante, fascinante. É algo que eu achei que eu não tinha capacidade de aprender. Eu comecei a me deparar com a matemática de uma outra maneira, de uma outra forma. Tendo essas situações que veio acontecer com a minha vida ao longo da minha trajetória. E foi muito importante quando eu me efetivei lá, assim, no Henrique Drummond Villares. Porque, assim, eu aprendi outras matemáticas, eu fiz outras formações, mas nada comparado ao que eu aprendi lá na formação do Mentalidades Matemáticas. Olha, eu tenho que dizer assim que é quando eu conheci, né, a Thelma lá, que é a administradora do curso, eu voltei a ser criança. Eu voltei a ser aquela aluna lá, ó, do comecinho do 3º ano, que era empolgada, que acreditava, que sabia, assim, que era capaz de realizar fatos grandiosos. E, através dessas mensagens chaves da nossa mentalidade matemática, clareou muitas situações na minha vida. Fez com que eu percebesse, eu renasci essa criança dentro de mim. E fez com que eu percebesse que a matemática
não é para quem é bom, quem é rápido, não. A matemática é para quem tem a profundidade também. Não só para aquele que responde assim, ó, papum. Não. Para aquele também que pensa com mais profundidade, com aquele que consegue um pouco mais, também é evidente, também é capaz. E aí eu empodero essas crianças através de olhar ali para aquele erro, não aquele, você acertou ou você errou, não. Você evidencia a criança de uma outra maneira. Você mostra para a criança que aquele erro está promovendo ela a aprender com mais profundidade, a fazer sinapses, conexões, que ela vai aprender muito mais, tendo a condição disso ser útil para ela. Porque eu aprendi uma matemática que, para mim, naquele tempo, não utilizava, não fazia sentido. E para nossas crianças, a mentalidade, as conversas numéricas, faz todo sentido, sim. E transforma, gente. Dentro de sala de aula transforma muito. Eu vi alunos transformados. A minha experiência no Mentalidades é pouca, questão de 1 aninho, mas eu posso dizer que isso muda, empodera essa criança, empodera essa menina, porque eu senti ali, não, eu não sou capaz, eu sou isso, aquilo. Não, eu sou capaz. E a gente pode fazer isso com as nossas crianças, induzindo elas, sim, a falar mais, a exaltar mais. Então, como nós, professores, nós precisamos o quê? Ouvi-los. Ouvi-los e ouvi-los sempre. E professores, arrisquem. Aqui vemos que a vida muda constantemente. Hoje estamos em pandemia e já tivemos que mudar a maneira com que ensinamos. Então, vale a pena arriscar, vale a pena trazer esses alunos aí tão perdidos que muitas vezes não são ouvidos, trazê-los à realidade de que eles são ouvidos, que são importantes, que faz todo sentido, sim, empoderá-los para que se tornem cidadãos argumentadores. Muito obrigada, gente. Como professora, a gente acaba falando um pouquinho demais. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Na verdade, você falou exatamente o tempo, então você não falou demais, não. Foi certinho 10 minutos. Que bom, cronometrei. Super obrigada pela sua fala maravilhosa. É interessante que você narra uma experiência como aluna que é conhecida na literatura, especialmente no nosso, né, na nossa geração aí, do 4º para o 5º ano, que era em geral muda, né, bastante, que você deixa de ter uma professora para ter várias disciplinas, né? Hoje são outros anos, né? Mas na nossa geração era do 4º para o 5º, imaginando que você deve ter aí a minha idade um pouquinho menos, mas a mudança é recente. Então, né, tem essa mudança grande, né, de deixar de ter uma professora para ter várias, às vezes até muda de horário na escola, e começa a pré-adolescência, e é uma fase em que a menina começa a falar, ai, não me chama, não me chama, não me chama, e coincide com o distanciamento das exatas, está tudo entrelaçado, né? Quer dizer, você começa a ficar quieto na sala, ai, não notem que eu estou aqui. Então é interessante, eu vivi a mesma experiência, exatamente igual, assim, o que você disse, eu diria exatamente o mesmo discurso. Então, e a literatura aponta isso muito, então é interessante, e como você fez essa trajetória para ser professora, né, e hoje trabalha diretamente com os alunos, muito legal. Antes de passar para as perguntas, tem um monte de pergunta incrível, queria destacar mais 2 perfis que colocaram no Instagram, que é sempre bom para quem estiver assistindo, compartilhar com alunos. Um é o @meninasvelozes, que é um projeto da UNB, voltado para incentivar meninas e garotas para as exatas, e o outro é @Histórias da Matemática, que foi criado por pesquisadoras da área. Eu já estou seguindo todos que eu estou falando aqui, também recomendo que vocês acompanhem e compartilhem. Bom, a gente já tem um monte de pergunta, então eu pensei o seguinte, a gente vai fazer um bloco aqui de 3 perguntas, e vamos fazer aqui um debate, e aí a gente tenta fazer um novo bloco. As 3 perguntas iniciais que eu queria trazer são o seguinte, o Fabrício, ele fala assim, como nós, né, como os professores do ensino básico podem, então, estimular as meninas para as exatas, assim, de maneira prática. O que pode ser feito? A Antônia dialoga muito com a pergunta dele e ela diz o seguinte, tá, mas que estratégias a gente pode usar no nosso trabalho para
né, atrair as meninas, para incentivar as meninas para as exatas? Então, são duas perguntas muito complementares. E tem uma pergunta da Fernanda, que eu achei interessantíssima, que ela diz assim, mas esse incentivo, ele não deveria ficar na mão só dos professores, não deveria ser uma coisa maior, estar no currículo, por exemplo, ser uma coisa mais ampla? Então, eu queria que vocês comentassem, né, essas perguntas, quer dizer, o que dá para ser feito e se não deveria ser uma coisa mais ampla do que o professor ficar lá pensando em como ele consegue ter uma ação para estimular as meninas para as exatas. Acho que a gente poderia seguir a ordem das falas, talvez começar pela Sandra, se é ok para vocês? Pronto. A gente tem que lembrar, né, dos processos, né? Então, nossa, eu acho que tem tantas possibilidades de como trabalhar com as meninas, e, na verdade, trabalhar com os meninos e as meninas, tá? Porque, assim, eu acho que também é muito importante que os meninos aprendam sobre por que as meninas, não se sabe sobre as meninas na matemática, quem são as cientistas. No projeto, no nosso projeto e no Elas, a gente percebeu muito isso. Quando você pergunta para os jovens quem são as cientistas que você conhece, no máximo vem a Marie Curie. E não se fala de nenhuma outra grande cientista, não se fala das grandes cientistas negras, né? Então, acho que esse é um ponto. Dá para fazer um ótimo trabalho articulado com literatura, com a história, né? Eu acho que é muito importante essa interdisciplinaridade, porque é uma formação que ela tem que perpassar a escola como um todo, né? E ela pode ser muito estimulante também para os meninos, né? Para uma outra visão da sociedade, porque a gente tem que acabar com o sexismo, com o machismo, e tudo isso vai contribuir. Eu acho que é muito importante observar como é que a gente atua em sala de aula na hora justamente de chamar quem levanta a mão, quem que você chama, quem você estimula, quem vai lá para frente, e lidar com essas questões que a Sabine colocou, que tem nas diferentes fases da vida do adolescente, do pré-adolescente, essa questão da exposição, da ridicularização. Então, acho que esse é um ponto que tem que estar sempre atento, porque isso pode ser extremamente comprometedor. E um aspecto muito interessante que eu aprendi no Mentalidades Matemática, e a matemática, e a Juliana vai poder falar sobre isso, é que errar não é um problema. Nós somos criados numa sociedade em que errar é um fracasso, é fracassar. Então, você nunca quer participar de nada, você nunca se arrisca, porque você não quer errar. E, na verdade, se a gente parar para pensar, as ciências, elas são feitas de erros. Você erra. Quantas vezes um cientista, para chegar na luz que nós usamos, ou, sei lá, né, num remédio, alguma coisa, sabe, você errar faz parte do processo de aprendizagem, né, Juliana? A Juliana vai contar um pouco mais sobre isso. E o Mentalidades Matemáticas, ele trabalha muito focado nessa questão. Então, você vai entendendo que o erro não é um problema, ele é parte desse processo de aprendizagem, né? E isso desperta, né? Desperta, reencanta as crianças que já desistiram da matemática. E, enfim, eu acho que esse é alguns dos aspectos. Passo a bola aí para a Ana, porque senão eu vou longe. Não, só complementando mesmo, Sandra, concordo, né? Acho que isso é muito importante. E aí, dentro da linha dos detalhes, né, das sutilezas do dia a dia, acho que é isso, né? O professor ou a professora, né, precisa verificar o que já está naturalizado nessa gestão da sala de aula, né? Nessas aulas. Então, assim, será que esse professor ou essa professora dá mais espaço, né? Se ele é um professor ou professora de matemática ou de ciências da natureza, dá mais espaço para os meninos fazerem perguntas e comentarem e menos espaço para as meninas? Será que eles incentivam e encorajam mais as meninas para colocarem alguma coisa ou para complementar algum ponto que está ali sendo discutido, algum conceito matemático? Porque a gente precisa partir desse pressuposto, e tudo bem, nessa perspectiva que você trouxe do erro, está tudo bem, né? Que a gente também é fruto desse olhar, né? Que a menina não dá para matemática. A gente, eu sou, todos nós somos, né? Todos nós.
E a gente precisa estar muito atento para desconstruir isso dia a dia. E quando a gente é formador de opinião, seja em sala de aula, seja no instituto, seja numa fundação ou em qualquer lugar, né, que a gente está ali de alguma maneira inspirando pessoas ao nosso redor, a gente precisa estar atento com o que a gente faz com esses espaços, né? Principalmente quando a gente está com jovens, com pessoas em formação, com adolescentes. Então, acho que essas sutilezas da sala de aula acho que são super importantes. E pedir para incentivar os meninos, né? Reconhecer positivamente quando os meninos apoiam as meninas nesse processo. Porque não é uma coisa... Não é Luluzinha e bolinha, né? Esse negócio horroroso que acaba virando, né? Ah, tem que ter o dia do homem. Não é isso. A gente não está falando disso. A gente está falando de equidade, né? Eu acho que o movimento He for She, o movimento da ONU Mulheres, eu acho que foi tão certeiro no sentido de trazer os meninos juntos, vamos mudar isso todo mundo junto, né? Porque assim a gente se fortalece. Então, acho que esse é um ponto importante que o professor tem que estar atento para fazer essa mediação o tempo inteiro, né? E eu acho que isso que você trouxe do erro, né? O lugar do erro, de novo, né, é naturalizado e a gente tem que ir desconstruindo isso, mas por conta do machismo, que é estrutural, né, assim como o racismo é estrutural, aliás, Juliana, sua fala foi sensacional, né, e a gente sabe disso, e a gente está com esse movimento muito intenso agora, né, que está ótimo, né, todo mundo está aprendendo de alguma maneira, né. Eu acho que o custo do erro ele é mais alto quando é a mulher errando do que quando é o homem errando, né? Então, eu acho que isso vai, de alguma maneira, embotando, né? Vai, de alguma maneira, colocando essa aluna brilhante, como a Juliana trouxe, né? Lá para o fundão da sala, mais embotadinha, arriscando-se menos, né? Eu acho que... E aí é o custo, inclusive custo de evolução de uma sociedade, de um país, de uma civilização mesmo, né? Porque a gente está perdendo a diversidade que já foi dito por vários organismos mundiais, que é um grande tesouro quando a gente fala de desenvolvimento, inclusive econômico, de um país, de uma nação, né? Então, acho que é muito nessa linha, assim, de estar atento, de levar em conta que, assim, ok, eu posso ter naturalizado, então eu vou ficar atento a isso na minha aula, vou pesquisar, vou me preparar, vou trazer pesquisadoras, mulheres, matemáticas, enfim, é isso, né? Acho que tem um pouquinho de lição de casa, né? E acho que tudo isso vai desembocar numa gestão mais legal da sala de aula, nesse sentido dos espaços para meninos e meninas, enfim, que às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu acredito que assim, a fala da Ana veio falando exatamente o que a gente passa normalmente na sala de aula e como vivência também de tudo isso, né, que eu passei. E eu creio que o trabalho em grupo, ele é de grande valia dentro da sala de aula. Quando você faz essa mistura de meninos com meninas, a gente percebe que eles se engajam, eles participam, não tem mais aquilo de, eu não vou sentar com esse, eu não vou sentar com aquele, não. Eles se juntam e dentro desse papel foi essencial. Eu vi muitos alunos ali dentro do Henrique evoluírem demasiadamente. Aquilo é grandioso para mim hoje, ver dessa forma que eu estou transformando cidadãos, pessoas que vão ser argumentadoras, que não vão baixar a cabeça porque a minha opinião é isso ou a minha opinião é aquilo. Não, a minha opinião também é válida. Eu, como mulher, tenho que ser ouvida e isso é muito importante. Começa assim lá dentro da sala de aula, empoderando essa menina, esse menino, por que não? Porque eu tenho dentro da sala de aula também, os meninos também têm isso, esse medo de se expor, esse medo de errar. E quando colocamos isso para eles e não pontuamos, pelo menos eu dentro da sala de aula, eu não trago dessa forma, você errou, não, nós vamos lá saber qual é o ponto desse erro, o que fizemos aí, o que puxamos, ou qual que foi o caminho utilizado que não conseguimos obter. E dentro do trabalho do Conversas Numéricas, né, do Monde Guerreiro, a Thelma vai gostar do Monde Guerreiro, né, Thelma? Então, eu criei assim, muitas possibilidades com alunos, né, deles terem a estratégia de ver que aquela conta ali não precisa ser resolvida de uma maneira ou de outra, só ali tradicional, não, que são vários esses caminhos que ele vai percorrer.
tanto a menina como o menino, né, o aluno, a aluna, eles ganham grande empoderamento com isso. Um fato lá que aconteceu ano passado na minha sala, a Nádia vai até dar muita risada disso, a Nádia, minha coordenadora, eles brigavam para quem vai ser o repórter, porque eles queriam falar, eles queriam se expor. Eu vejo isso aí, assim, meus olhos brilhavam, porque isso na minha época eu não tive essa oportunidade de poder falar, de poder ser ouvida. E eu vendo isso hoje através dos meus alunos, para mim é grandioso. Eu consegui, como professora, e tendo uma visão lá na frente de que esse meu aluno será um cidadão, é uma sementinha que você está plantando ali, né? E sabemos que a árvore não dá do dia para a noite, então irão florescer, né? Todas essas sementes. Então, é muito bom, sim, que dentro da sala de aula consigamos evidenciar isso. Ouvir o aluno nesse sentido de que é importante, sim, o como ele pensou, qual foi a estratégia, como chegou até aquele resultado. Isso é essencial, assim, você parar para olhar o olhar daquele estudante, vendo que faz muito sentido a matemática. Esse ano mesmo teve um aluno meu, Daniel, que ele pegou e eu explicando lá na lousa tal, porque eu uso muito visual, né, na matemática, e eu penso que essa estratégia é excepcional para engajá-los. E ele, assim, é como se ele tivesse um insight. Nossa, entendi tudo, Pro. E esse retorno é maravilhoso. E eu acredito que, estando dentro da sala de aula e eu podendo fazer esse outro papel, de ver que importa, sim, esse status desse aluno, incentivar para que fale mais, tanto a menina como o menino. Eu tinha uma aluna mesmo do ano passado, dessa minha turma incrível, do 4º ano, que ela era muito, assim, tímida, porque a gente sabe que é rótulo, não existe pessoa tímida. Se você tem ali conhecimento, segurança de falar, não existe timidez que te segure para isso. Né? Até mesmo porque eu fui rechaçada como se fosse uma pessoa tímida, e eu percebo hoje que não é a timidez, é essa preocupação de se expor, do medo de errar, de, ai, se eu errar, vai ser vexatório, vai ser isso. Então, são esses rótulos, esse status baixo, que criamos essa baixa autoestima dentro da sala de aula, e isso a gente carrega para a vida, porque se tornaremos homens e mulheres. E é importante. A matemática tem muito, sim, a ver com isso. Achamos que não, mas tem. Com esse trabalho em grupo, desenvolvemos esse andamento para essas crianças. É muito bom ouvi-los nesse sentido, e a matemática me auxiliou muito para que eu conseguisse chegar mais próximo dessa criança. Porque quando eu coloco lá esses meus 30 em grupos de 5, eu percebo que eu consigo chegar mais próximo de todos dentro de uma aula. Vou passar a bola para deixar falar, porque senão eu falo demais. Vamos lá. Legal, Juliana, obrigada. A gente está já estourando o horário, mas recebi aqui uns minutinhos adicionais, o pessoal está super engajado no Facebook, tem muitas perguntas, então vamos fazer mais uma rodada de perguntas. Aí eu vou pedir o seguinte, para cada uma de vocês ser bem sintético na resposta e já fazer um comentáriozinho final, porque vai ser a nossa rodada final. Então, eu vou juntar várias perguntas num blocão aqui. A Suzana, ela diz o seguinte, que a gente tem que falar, né, de gênero e matemática, mas também tem o recorte racial. Falar de matemática com a menina branca é diferente de falar de matemática com a menina negra. É interessante, ela levanta essa questão, se algum de vocês quiser comentar. A Laís, ela diz, mas como que a gente faz para engajar as meninas se a maioria dos professores de matemática é homem? Até vocês falaram um pouquinho disso, né? A Ana falou, traz uma pesquisadora para falar, enfim, tem umas estratégias, né? Mas ela destaca, a maioria dos professores é homem, já tem literatura que mostra, né, que se eu fico vendo o tempo inteiro a aluna só o professor homem, eu entendo que aquilo não é para mim, enfim, ela destaca isso. A Ellen, ela traz uma pergunta muito interessante, ela fala, mas como a gente faz para empoderar também as professoras mulheres? Ela diz, muitas delas acabam se colocando no lugar definido pela sociedade como mulher, ela menciona que
ela ouviu de uma professora, ela disse, a professora teria dito, olha, hoje eu sou mais dona de casa do que professora, quer dizer, as professoras também estão nos lugares definidos pela sociedade, como a gente faz, né? O que a gente faz? E para fechar, o Ricardo, ele diz o seguinte, se não seria uma solução criar grupos de matemática para meninas. Vocês falaram um pouco disso, da importância de juntar, né, meninos e meninas, mas ele trouxe essa pergunta até um pouquinho antes da fala de vocês, mas ter grupo só para meninas não seria uma opção, né, para, enfim, trabalhar só com elas, se alguém quiser comentar. E, Ana, eu queria pedir também para você, se você puder falar rapidamente como funciona o processo do SMART. Uns minutinhos. Claro, obrigada por isso. Sim, a gente está com o processo seletivo aberto, né? Então, até o dia 30 de junho, e aí qualquer aluno que esteja matriculado no 7º ou no 9º ano do Fundamental pode se inscrever no nosso site, smart, com i no início, .org.br, né? E aí ele pode fazer um teste online, uma coisa mais de mapeamento aí de algumas habilidades, e depois tem outras fases, enfim. Aí a gente tem, hoje a gente tem 350 vagas para o presencial, a gente está com mais de 1.500 vagas no total, na verdade. O Siddhartha, né, o Colégio Siddhartha é um grande parceiro nosso já há bastante tempo, então a gente tem aí oportunidades na região do Siddhartha, mas em todas as regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Cotia, Sorocaba e Belo Horizonte, né? Então, super obrigada aí, o processo está aberto até dia 30 de junho. Se quiser já emendar com a sua fala, daí eu passo depois para a Sandra e para a Juliana. Acho que eu anotei aqui alguns pontos, né? O fato que a maioria dos professores é de professores homens, né? Professores de matemática ou professores das exatas no geral. Verdade, né? A gente tem aí algo para compensar, né? Então, eu acho que tem que ter um trabalho da escola, né? Do time técnico-pedagógico e mesmo desses profissionais, porque, de novo, né, aquilo eu mencionei, a coisa da equidade, do programa He for She, né, eles por elas. Então, acho que essa questão da maior diversidade, né, de não ter um lugar específico determinado por gênero ou por etnia ou por qualquer coisa, é um trabalho de todos nós, né? Então, acho que a pauta antirracista é de todos nós, por exemplo. E a pauta justamente, né, de quebrar essa questão de estereótipo de gênero é de todos nós. Então, professores podem fazer essa lição de casa de pesquisar, de trazer exemplos de mulheres matemáticas, de professoras matemáticas e pesquisadoras, porque, assim, exemplos maravilhosos de mulheres nas ciências não faltam mesmo, né? Acho que é isso que a gente pode começar a trazer, de mulheres engenheiras, de mulheres programando, de mulheres em qualquer lugar, né, de sucesso, inclusive. Então, acho que esse é um ponto, assim, é compensar, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer, porque eu sei que o tempo está curto. Obrigada, super obrigada aí pela oportunidade, foi ótimo, adorei conhecer todo mundo, Sandra, Juliana, emocionante realmente os relatos, muito obrigada, Sabine, muito obrigada. Sandra, tem que ligar o microfone. Pronto. Oi? Bom, para ser também, para dar espaço ainda para a Juliana, eu vou pontuar 3 coisas. Eu acho que matemática e questões sociais, já tem muita gente, tem algumas pessoas trabalhando com etnomatemática, eu acho que vale muito a pena olhar para isso. Eu acho que é uma possibilidade. Trabalhar com grupos, com atividades específicas para meninas, eu considero isso como uma ação muito pontual e passageira, porque, assim, na sociedade, nós temos que aprender a conviver e a lidar, né, nos espaços e ter lugar de fala, ter lugar, poder ser escutada. Então, esse exercício ele tem que ser feito junto com os meninos. E eu acho que para professores, para a escola como um todo, formação, discutir por que é importante trabalhar com gênero, porque as relações são generificadas, inclusive, dentro da sala dos professores, né? Esse é um outro assunto, dá pano para manga para a gente conversar. Então, eu acho que formação, aprender, falar sobre isso, eu acho que é extremamente importante, né? E muito importante a gente também valorizar a participação dos meninos nas atividades que são consideradas femininas,
porque essa é uma forma também de valorizar, por exemplo, a docência, que é 90% da docência na educação infantil e no ensino fundamental é de mulheres. E a ideia de cuidado é tida como uma característica feminina. Nós precisamos superar isso, né? Todos nós temos que cuidarmos uns dos outros e o cuidado tem que ser da sociedade como um todo, né? Tem que ser valorizado. Eu acho que isso tem um impacto direto nessa ideia do que é o lugar que é para as mulheres e o lugar que não é para os homens. Então, acho que esse é um ponto. E só para fechar, gente, a questão racial ela é muito importante a gente olhar, assim, eu estou pensando aqui em relação aos meninos negros. Quando a gente junta gênero não é só uma questão de meninas, né? Então, quando a gente olha para a questão dos meninos e dos meninos negros na escola, é um aspecto que a gente precisa ter muita atenção, né? Dados de evasão, dados de desempenho. Então, esse é um outro ponto também que eu não podia deixar de não falar e a gente pensar nisso num outro momento também. Então, eu queria também agradecer, foi uma delícia essa conversa. Para mim foi muito importante porque assim, hoje é a minha primeira participação numa situação como essa e eu não podia ter sido melhor. Então, eu queria agradecer muitíssimo e estou disponível aí para quem quiser continuar a conversar, vocês têm meu nome, enfim, é muito fácil de me localizar, tá bom? Obrigada. Bom, só para contemplar, então, toda essa fala, né, dessa conversa nossa hoje das mentalidades matemáticas, precisamos quebrar esses paradigmas, né, essa cultura toda que existe aí por trás, que sabemos, dá muito ainda, né, dá muitas conversas ainda se a gente for entrar em vários desses assuntos que aqui foram citados. E eu creio também que para que a gente consiga auxiliar a cada um desses estudantes, a cada um desses alunos, trabalhar um pouco mais com a equidade. Do que você precisa. Muitas vezes o que a Maria precisa não é a mesma coisa que a Mariana vai precisar, a mesma coisa que o Joãozinho. Então, precisamos olhar desse modo, né? E fazer sempre essa seguinte pergunta como professores, né? Do que esse aluno precisa? Do que esse estudante precisa? Reconhecer isso, que cada indivíduo tem a sua história, tem as suas vivências, e isso é muito importante para ser levado em conta, sim. E eu queria deixar duas mensagens, né? Eu, como professora, a gente sempre adora uma historinha para elucidar, né? Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler um pedaço de que eu acredito que vai elucidar muito e fechar todo esse bate-papo maravilhoso que tivemos hoje, né, com todos que estão aí. Citaria, na verdade, né, uma fala do Mandela, que ele coloca muito do que nós precisamos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Muito sábia essa colocação dele. Eu consigo carregar isso para a minha vida, é muito importante, tanto na parte, né, como cidadã, como professora. Temos que carregar essa fase, sim. Temos que agir conforme a mudança que desejamos ver no mundo. Partindo de tudo isso, eu quero deixar uma mensagem para as minhas colegas professoras, no sentido de que é uma historinha do Riacho e o Pântano. Eu vou ler só um pedaço dela. E aí, quem quiser na íntegra, depois dá uma procurada lá para saber. As pessoas engatinham nas mudanças. Na maioria das vezes, quando ficam assustadas, paralisadas, pesadas, tornam-se tensas e perdem a fluidez e a força. É preciso, então, para valer nos projetos... É preciso entrar, para valer nos projetos da vida, até que o rio se transforme em mar. Se uma pessoa passar a vida toda evitando o sofrimento, também acabará evitando o prazer que a vida oferece. Há milhares de tesouros guardados em lugares onde precisamos chegar para descobri-los. Há tesouros guardados numa praia deserta, numa noite estrelada, numa viagem inesperada.
O mais importante é ir ao encontro deles, ainda que isto exija uma boa dose de coragem e desprendimento. Não procure o sofrimento, mas, se ele fizer parte da conquista, enfrente-o e o supere. Arrisque, ouse, avance na vida. Ela é uma aventura gratificante para quem tem coragem de arriscar. Então, professoras, se arrisquem. Nossos alunos merecem, esses cidadãos que se tornarão, né, mulheres e homens merecem que possamos fazer deste modo, incentivando, nos arriscando, né? Que a vida é um grande aprendizado. Muito obrigada a cada uma de vocês. Eu aprendi muito com essa conversa, adoro aprender e acho que esse é o intuito do professor, né? Estar sempre aprendendo com todos, com tudo, é grandioso. Eu acho que eu continuo sendo Alice no País das Maravilhas. Obrigada. Obrigada, Juliana, por essa mensagem final maravilhosa, pela sua fala, pela fala de todas, Sandra, Ana. Também aprendi muito com todas, estou saindo muito animada e tenho certeza que quem acompanhou também, a gente continua com mais de 100 pessoas acompanhando, então esse é o melhor sinal de que a conversa tá maravilhosa. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui acompanhando, né, que despendeu aí uma parte do seu tempo durante essa fase, essa pandemia, para acompanhar esse debate. Então, que bom que estamos juntos, porém separados fisicamente. Quero dizer que quem tem interesse em certificado vai ser colocado no Facebook um link, então tem que preencher um formulário. E a Matemática com Isso volta em julho, acompanhem. Em breve a gente tem outro debate e convido a todos a acompanhar e participar novamente. Obrigada.